e em seguida a gente vai comentar sobre todo esse tema aí. Então, boa tarde. Seguindo adiante aí, estamos à disposição para discussões. Obrigado, Lucila. Obrigado, Richard. Agradecer, né, ao Pedro para fazer essa conexão aí com vocês. É de suma importância para nós, enquanto mobilização por Caxias, né, ter esse relacionamento aí comercial, né, ou empresarial aí, e os próximos passos aí que eu já fico na expectativa da gente construir e recebê-los bem aqui, né, em setembro. Já vou passar para o José Paulo, que é também, né, integrante aí da mobilização. Ele vai falar um pouquinho do movimento. E a Mônica, né, claro, na apresentação dela, mas também a nossa coordenadora dos projetos de infraestrutura, né, junto com o Pedro, e também presidente, né, do nosso Coré de Serra, que é o Conselho Regional aqui da região da Serra. Já está com nós entrando, acho que o nosso excelentíssimo reitor também, mas José Paulo com a palavra e para falar um pouquinho do MOB também, para que o Richard e a Lucila possam entender a nossa mobilização. Bueno, primeiro vou mostrar o nosso símbolo, então. Está ali, ó. MOB Caxias, nossa cidade, nosso futuro. A ideia desse movimento começou ali por 2017, mais efetivamente. Posso falar nesse ritmo, Richard, ou prefere mais lento um pouco? Okay, or more slowly? Richard? This. Oh. Richard, are you still with us? Richard is off. I'm still here, but the sound is not so good. Not so... My sound or your sound? So it's difficult to follow. Tenho dificuldades de seguir. Que facciamo? Então, agora é melhor, mas... Agora é melhor. Nosso movimento nasceu por volta de 2017, quando a gente sentiu a necessidade de planejar o futuro, né? Nossa cidade é pujante, enquanto o Brasil cresceu uma taxa de 0,8% ao ano nos últimos 10 anos, nossa cidade cresceu 1,8%. E isso basicamente em função do desenvolvimento econômico. É uma cidade que tem 21 bilhões de PIB ano, na crise um pouco menos, e o que a gente espera é um pouco mais. Temos uma necessidade de exportações maior para, enfim, ganhar o mercado internacional e nos colocarmos num patamar de competitividade internacional. Nós temos diversos atores na nossa cidade, de muito relevo. É uma cidade industrial, hierarquizada, inclusive com boa distribuição de renda per capita boa, nível de saúde bom. É uma cidade boa para se viver, mas a gente não pode ficar parado no passado e nas glórias do passado, e passamos a planejar por os próximos 20 anos, tentando influenciar as gestões municipais no sentido das propostas que estas entidades reunidas propõem. Na verdade, são grupos de estudo, nós estamos em mais de 250 pessoas voluntárias, todos eles muito bem postados na sua vida pessoal e profissional, e mais de 50 entidades patronais. Quando eu digo entidades patronais, eu estou dizendo de Sinduscom, que é o Sindicato da Construção Civil, Câmara de Indústria e Comércio, Câmara dos Diretores Lojistas, Sindicato das Indústrias Plásticas, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas. Eu não vou falar siglas para vocês, porque de repente não seja de vosso conhecimento específico, então eu estou falando o nome completo. Nosso movimento foi pautado na tríplice hélice, então nós temos o poder da Universidade de Caxias do Sul, que o senhor reitor está aqui presente com a gente, nós temos o poder público municipal, nós temos a iniciativa privada e acrescentamos mais uma vertente que a gente achou importante, que eram entidades da sociedade civil organizada. Quando a gente fala em sociedade civil organizada, eu digo exatamente isso, organizada e formalizada, como união de associação de bairros, sociedade em defesa dos animais, sociedades em defesa do meio ambiente, grupos de profissionais voltados ao urbanismo.
E a gente traçou um mapa destas 4 forças potenciais da nossa sociedade e fomos buscar voluntários que estavam interessados no futuro das suas cidades. O que a gente chamou no início de Apaixonados por Caxias, e depois, mais tarde, a gente mudou o nome para Mobilização por Caxias, e aí, então, Mob Caxias. Bom, nós dividimos em 3 eixos básicos de atuação. Foram eleitas pelo povo, por reuniões que a gente convocava, todas elas gratuitas, com a admissão de qualquer classe social, não era só um movimento da classe intelectual caxiense, mas de todos nós, e que nos voluntariamos para trabalhar nesse sentido. Esses 13 eixos foram eleitos, e 3 foram implantados logo de início, que eram um eixo da infraestrutura, que a gente procurava trabalhar mais as questões de infraestrutura que a gente achava que era deficiente, um eixo de turismo e eventos e negócios nesse sentido, porque nós tínhamos uma vocação para o turismo, né? Uma atração, um magnetismo ao turismo, e não estávamos explorando isso profissionalmente. Foi um segmento que a gente sentiu que a gente poderia tirar mais proveito dele, né? E o terceiro eixo, que era a atração de investimentos. E quando a gente falou em atração de investimentos, a gente entendeu que tão importante como atrair investimentos era preservar os investimentos que tínhamos. Preservar no sentido dessas empresas não se evadirem daqui por causa de guerra fiscal entre estados ou municípios, como também para fortalecer o surgimento de novas empresas daqui mesmo, que a gente chamou de estímulo ou fomento ao empreendedorismo. E aí a gente começou a traçar primeiro os nossos benchmarkings, cidades que a gente elegeu como modelo. Daí a gente estudou muitas cidades, né? Florianópolis, Porto Alegre, São Paulo, Maringá, escolhemos os nossos benchmarking e a partir dali a gente começou a traçar o que a gente chamava de mega tendências. Estudamos tudo quanto foi publicação de agências, Deloitte, Price, enfim, periódicos do mundo, e começamos a olhar para o futuro, como eles estavam vendo o futuro. A nossa cidade tem um grande renome na produção de metal mecânicos. A gente sempre diz que Caxias do Sul é o segundo polo metal mecânico do país, perdendo apenas para São Paulo, né? Como cidade, não como estado, né? Perdemos apenas para a cidade de São Paulo. Isso, para nós, é um orgulho muito grande. Grandes corporações multinacionais, como a Marco Polo, como a Randon, que operam em diversos países do mundo, né, vendendo os seus produtos, desde material de fricção, carretas, ônibus. A gente tem um orgulho bastante grande. E no passado também tínhamos empresas muito poderosas que depois deixaram de existir, como Eberle, que fazia motores elétricos, fundição de grande porte, e a gente perdeu. E a gente não quer perder mais esse tipo de investimento. A gente está fazendo um grande esforço para trabalhar nesse sentido. Bom, dessas entidades todas que eu falei, eu esqueci de citar, por exemplo, aqui a presidente nossa, Mônica Matia, que é do Coré de Serra, que é o Conselho Regional de Desenvolvimento da Serra Gaúcha. Serra Gaúcha é uma divisão política legalizada, onde 13 municípios fazem parte dessa região. Tem gente que diz que Gramado mas não é. Gramado é a região das hortênsias. Então, é Caxias, Bento, Farroupilha, esse miolo da serra aqui, que eu considero a região de maior PIB do estado, fora o de Porto Alegre. Nós somos o segundo em tudo que vocês podem imaginar. Em população, em PIB, em renda per capita, nós estamos nessa posição. Diríamos que a indústria, até em número de indústrias, segundo dados do Sebrae, nós temos mais indústrias em número, não em PIB, do que a própria região de Porto Alegre. Nós tínhamos ali quase 1.000 a mais do que Porto Alegre, do que a região metropolitana de Porto Alegre, cuja capital é Porto Alegre, né? Não só a capital do estado, que eu quis dizer, mas sim a capital da região metropolitana. Então, a gente tem um movimento muito forte e a gente descobriu que a gente tinha muita vontade de trabalhar pela cidade e de desenhar esse futuro. Eu sou coordenador de uma daquelas 3 câmaras, daqueles eixos, né?
A minha esposa é coordenadora de uma delas, que é a de turismo e eventos, porque ela é profissional dessa área, e eu, como economista, sou da atração de investimentos e retenção. Hoje eu tenho também, entre outras atividades, a função de ser administrador judicial. E eu vejo muito a quebra das empresas e entendo por que elas quebram, né? O Brasil é um país de estrutura de capital frágil, ainda é uma nação jovem, porque a gente tem menos de 200 anos de independência, não temos riquezas históricas e capital de família. É tudo meio que self-made man mesmo. A geração que fundou a Randon está aí, morreu agora o fundador, que era o seu Raul. A geração que fundou a Marco Polo está aí, morreu agora o seu Paulo Bellini. Quando eu digo agora, é o ano passado, né? Então, quer dizer, é tudo de primeira geração. Não é aquela coisa europeia que tem 700 anos de tradição. Então, a nossa estrutura de capitais é mais frágil, nós dependemos, sim, de investimentos estrangeiros para o fortalecimento e para a adequação. Dependemos muito de capital bancário numa determinada época, mas agora... E isso que eu estou falando também não é privilégio de Caxias, né? Isso é meio que geral no Brasil, né? Dependemos muito de empréstimo bancário até o momento que eles ficaram inviáveis, e aí começou a se buscar outras alternativas, como equity private, fundos, né, de investimentos, e alguns deram certo e alguns até não foram bem. Por exemplo, na guerra, o fundo de equity private que estava lá administrando foi muito radical ao ponto de quebrar uma grande fábrica de carrocerias que a gente tinha, né? Poderia ter se resolvido de outra forma. E eu agora falo com conhecimento de causa, né? Bom, este é o cenário dentro da minha Câmara de Atração de Investimentos, da Câmara que eu coordeno, não é minha, é da cidade, né? E a gente dividiu em 9 subcâmeras. Então, uma para cuidar de urbanismo, uma para cuidar de indústria, outra para cuidar de comércio, serviços, inovação tecnológica, empreendedorismo, e muitas ações foram surgindo dali. Uma das coisas que nos orgulha muito agora é a da Universidade de Caxias do Sul, com um projeto chamado Grafeno, que tem a maior fábrica da América Latina de produção de grafeno. Bom, isso para nós é uma grande oportunidade. A gente pode ali desenvolver um ecossistema todo com as transferências tecnológicas da UX, né, que tem pesquisadores. A universidade é realmente bastante interessante, é uma universidade comunitária, regional, né, ela tem várias posições aqui na Serra. E a proximidade com a universidade nos faculta muito a atrair investimentos para usar o grafeno produzido pela universidade. A pandemia nos ensinou que nós temos aí uma grande oportunidade e capacidade de produção de equipamentos médicos hospitalares, que é um setor da matriz econômica que a gente não estava estimulando. O nosso PIB de serviços hoje supera o PIB da indústria. E dentro desse movimento chamado MOB Caxias, nós temos, por exemplo, o presidente do Trinopolo, que é um APL, né, um arranjo produtivo local, que tem mais de 132 empresas de informáticas que compõem esta entidade, que a gente chama de Trinopolo. Então, somente no Trinopolo nós poderíamos fazer algumas junções junto com grafeno ou com inteligência artificial. Nós temos, por exemplo, nós somos a única cidade do país que temos 3 antenas de internet das coisas, IoT, de graça, com sinal distribuído em mais de 60% do território caxiense, que as empresas podem fazer comunicações sem pagar nenhuma taxa. Esse sinal já está disponível há mais de 2 anos, foi uma iniciativa do Trinopolo também. Então, atividades intensivas em conhecimento, com o apoio da Universidade de Caxias do Sul e de mais outras, eu não sei quantificar, mas eu acho que deve ter outras 8 ou 9 faculdades com instalações no local, além daquelas que operam à distância aqui. Então, nós temos muitas facilidades, além das facilidades relacionais que o Rio Grande do Sul é muito propício. Temos um traço cultural muito interessante, uma mão de obra qualificada, e esse traço cultural que eu digo é uma grande associação com o europeu, dadas as origens dessa cidade. A gente diz que é italiana, mas tem italiano, tem alemão, tem polonês, tem um monte de descendentes de europeus, então fica muito fácil para a gente nos entendermos com essa cultura.
Temos algumas multinacionais operando aqui, que também está dando um novo padrão para a cidade. O nosso foco, melhoria de qualidade e competitividade, projeto de expansão da marca de Caxias do Sul. Rogério, já está na hora de eu ficar quieto, não? Vamos ouvir o reitor, eu acho que ele tem um compromisso daqui a pouco. E eu peço desculpas também que por causa da minha rede aqui eu tirei o vídeo, né? Fiz que nem o Richard aí para não interferir. Reitor, nos escuta? Reitor Evaldo? Ele está procurando o botãozinho do microfone lá. Agora ok. sim. Olá, tudo bom? Tudo bem. Tudo? Sim. Tá, Rogério, eu tenho uma apresentação, mas aqui para apresentar eu preciso de um ok, de uma autorização. Eu não sei como é que funciona isso. Eu autorizo. Pode... Só me dá um segundinho aqui. Enquanto tu autoriza, eu estou preocupado só com o Richard. É claro que ele está sem o vídeo, mas a velocidade da fala, né? Será que ele está ouvindo bem? Eu estou aqui, sem problemas. Está conseguindo a tradução? Tá boa aí, não? Problemas. Tá bom. Eu estou vendo que quase a Luciane está anotando. Sem problemas, sim. A Luciane está anotando tudo. Eles trabalham juntos, né, Luciane? Lucila, isso. Lucila. Isso. Desculpe. Isso. O José Paulo começou lento, mas depois deu uma acelerada, daí eu fiquei preocupado. Bom, saudar a todos, o nosso presidente Zignani, enfim, eu quero rapidamente apresentar, então, o nosso projeto de grafeno, tendo em vista que eu estou no meio de formaturas e todas feitas agora com distanciamento social, então estamos num processo com dificuldades também nesse aspecto. Mas, como já foi falado em relação à universidade, nós temos 53 anos de história, uma universidade comunitária que surgiu a partir da iniciativa da própria comunidade, tanto é que o prefeito, a Câmara de Indústria e Comércio, a própria Mitra Diocesana, o governo do Estado, fazem parte do conselho diretor. Então, nós somos uma fundação de direito privado, mas dentro da legislação brasileira, caracterizadas como universidades comunitárias. Ou seja, tudo que nós geramos, nós temos, por lei, a obrigação de reinvestir na própria instituição, ou seja, não distribuímos dividendos. Então, a universidade se desenvolve a partir daquilo que ela presta em termos de serviços, através do ensino, pesquisa e as parcerias que nós temos com as empresas. E, enquanto universidade, nós temos vários programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado, temos 9 unidades, que é a região que contempla 70 municípios, mas a sede principal é aqui em Caxias do Sul. E nós, através das pesquisas que nós temos ao longo do tempo desenvolvido, surgiu a oportunidade de trabalhar com grafeno. Então, eu vou passar rapidamente Eu vou passar rapidamente aquilo que interessa. Depois eu posso disponibilizar toda essa apresentação, porque tem um professor que é pesquisador, se chama Diego Piazza, e coordena todo esse projeto. Mas, em síntese, assim, tem todo o histórico, desenvolvimento, como não vou falar sobre o grafeno em si, que acho que não é o caso, e possibilidades, mas, só um minutinho. Aqui, eu citar um exemplo, né, de uma empresa que nós ajudamos a desenvolver um produto que já está sendo utilizado com o grafeno nosso para revestimentos, tá, no Brasil. Aqui está a nossa estrutura, onde nós temos todo o laboratório, a planta de produção. Aqui uma evolução
como nós evoluímos para chegarmos a esse estágio hoje. Nós temos, desde 2004, pesquisas na área da nanotecnologia, temos mais de 100 patentes produzidas na área da biotecnologia, na área de materiais, na área da saúde. E aqui, nesse período, começamos a fazer pesquisas com grafeno. Em 2018, nós avançamos em relação a esse projeto e implantamos, então, uma planta de produção em escala industrial, que ainda, pelo potencial que nós temos, evidentemente que na América Latina é a maior planta de produção, mas essa planta de produção consegue hoje produzir 500 quilos ano, porque produzir grafeno, aparentemente, o pessoal acha que é fácil, mas não é algo simples, né, de se fazer, principalmente o desenvolvimento junto com as empresas, porque não adianta produzir grafeno se não tem quem aplique. E a dificuldade é conectar com as empresas têm que aplicar isso e transformar em produto. E essa conexão com as empresas, para nós, é fundamental para que nós possamos avançar. Aqui, rapidamente, tem o histórico, né, do Prêmio Nobel de Física, o Novoselov, que com a Universidade de Singapura, nós fizemos uma parceria e também com uma startup de lá, que produz hoje grafeno com inferior de 10 camadas, né? O nosso grafeno que nós produzimos é um grafeno standard, que está abaixo de 100 camadas, e eles já conseguem chegar a 10 camadas lá em Singapura, que é o melhor grafeno do mundo hoje, em termos de qualidade. Nosso desafio é evoluir, mas o grafeno que nós produzimos já se aplica em tem muitas aplicações. Então, nós temos no nosso planejamento a melhorar, produzir um grafeno de maior qualidade e, ao mesmo tempo, trabalhar com as indústrias no processo de aplicação. E aqui onde nós temos, então, nós estamos trabalhando na área da medicina generativa, impressão 3D, aqui já produzimos filamentos, né, junto com polímeros, com uma impressora 3D, e é possível produzir algumas peças. O desafio aqui, para entrar numa escala industrial, a impressora 3D ainda não é algo que possa rentabilizar de uma forma significativa para a empresa, a não ser aqueles materiais que possa agregar valor, cosméticos, energia, compósitos. Aqui nós temos na área de compósitos uma estrutura de laboratórios, equipamentos que são significativos, que com isso nós conseguimos trabalhar e interagir fortemente com as empresas. Tintas e revestimentos, isso já estamos trabalhando com algumas empresas que estão aplicando. Lubrificantes também tem uma possibilidade, porque o grafite, ele por si só é utilizado nessa área, enfim, e aqui tem uma possibilidade de aplicações muito grande com quem trabalha especificamente com lubrificantes, biomateriais, absorventes. Aqui, por exemplo, uma pesquisa que nós desenvolvemos tipo uma espuma com grafeno que consegue, por exemplo, absorver óleo. Por exemplo, se tem um vazamento no mar ou no rio, o grafeno é muito fácil trabalhar com ele e agregar valor nessa área. Filtros também é uma possível aplicação, aerogéis e assim por diante. Então, nós temos essa possibilidade de trabalhar em termos de aplicação. Aqui nós, então, temos a primeira fase, que é dos 500 quilos ano. Essa fase nós vencemos e queremos chegar a 5.000 quilos ano em 24 meses. Evidentemente que aqui, para evoluir, nós precisamos trabalhar, estamos buscando investidores que queiram trabalhar conosco, desde no processo da melhoria da qualidade da produção de grafeno, desde projetos específicos de desenvolvimento. Então, se uma empresa quer trabalhar conosco, desenvolver
uma pesquisa com aplicação de grafeno, nós temos, então, toda uma estrutura, desde a caracterização de material, fazemos todas as pesquisas, os testes e entregar para a empresa enfim, interagir dessa maneira. Ou simplesmente vender grafeno. Só que no mercado, hoje, no Brasil, nós não temos empresas que demandam grafeno em grande escala para aplicar nos seus produtos. O desafio das empresas no Brasil, pelo menos hoje, é desenvolver juntos para que possa aplicar. Então, as aplicações, elas são ainda muito incipientes pelo que nós estamos, enfim, constatando. Por exemplo, nós temos uma pesquisa importante na área de polímeros, por exemplo, que se usa muito essas embalagens para alimentos que no revestimento interno se usa, por exemplo, alumínio. É possível substituir um polímero com grafeno, substitui toda uma indústria. Né? E só essas pesquisas, esse tipo de pesquisa nós já temos, só que é uma pesquisa de laboratório. O que é preciso é desenvolver e aplicar na escala industrial junto com as empresas. E uma estrutura um pouco dos nossos laboratórios. E aqui algumas empresas que nós já estamos interagindo. Evidentemente, as empresas, grandes empresas locais. Nós estamos trabalhando, por exemplo, com a Mercedes-Benz, que estão demandando 3 linhas de pesquisa para desenvolvimento conosco. Nós temos já uma parceria com a Embraer, a Huber já citei, enfim, a Gerdau, estamos trabalhando com eles também nas possibilidades de aplicação. Eu cito aqui, com o governo brasileiro, nós desenvolvemos uma pesquisa de um colete à prova de balas e capacete. Então, temos já, inclusive, patentes com eles, temos os registros, e o nosso desafio agora é transformar isso em escala industrial. Então, de uma forma muito rápida, sintética, é o nosso projeto. Gostaria, se houver algum interesse de apresentar com mais detalhes, com mais profundidade, colocar os nossos pesquisadores, quem coordena esse projeto, porque eu não sou dessa área, eu represento aqui a universidade, mas temos uma equipe de profissionais que trabalham com isso e podem detalhar e falar em termos mais técnicos e científicos nas possibilidades de aplicação. Então, Rogério, eu não sei se contempla, mas é uma grande possibilidade. A universidade é hoje citada entre as comunitárias e privadas do país, em primeiro lugar, na área da inovação. Então, está no nosso DNA. Assim como aqui nessa região, ela é conhecida como uma região empreendedora, tanto é que nós temos grandes indústrias que estão no mundo todo, citando a Randon, Marco Polo e outras. E também nós estamos em 6º lugar em pesquisa, considerada entre as comunitárias e privadas do país, 6º lugar em pesquisa. Então, está no nosso DNA a busca da inovação e, evidentemente, a universidade sem empresas, sem essa conexão, ela sozinha não consegue avançar. Então, o nosso desafio é não abrir mão da academia, mas trabalhar a academia junto com as empresas. Então, estamos procurando parceiros para trabalharmos nessa lógica. Obrigado. Reitor, eu sei que o senhor tem um compromisso, né? Mas eu sei que o reitor tem um compromisso. Eu queria só, se fosse possível, né, para o Richard ou a Lucila, se tiver alguma pergunta sobre esse tema ou um próximo passo, né, que aproveitasse agora e depois a gente liberar, né, o reitor em função de outros compromissos. Mais uns 2 minutinhos, não sei se é possível. Lucila, eu só queria acrescentar 2 coisas para a Lucila e para o Richard, que nós temos agora nascendo aqui a primeira fábrica de veículos urbanos leves, né, o VUC, elétrico, 100% elétrico, com a marca FNM ou FNM, como o pessoal dizia no passado, né? Essa também é uma grande possibilidade para o grafeno no desenvolvimento de baterias de grafeno.
Essa que é uma nova vertente que a gente pode explorar bastante. E o reitor também nos citou ali naquele infográfico dele a condutibilidade. Nós temos uma indústria eletrônica bem interessante aqui em Caxias, em função de placares de ônibus da Marco Polo, que desenvolveu toda uma indústria de letreiros e, enfim, eletrônica, né? Que a condutibilidade do grafeno também vai muito bem. Ou próprias empresas que a gente tem de fomentado na área da eletrônica, do Trinopolo, de inteligência artificial, a microrobótica, dada a estrutura dos materiais, também é um outro setor que a gente pode desenvolver, porque nós já temos aqui uma escola muito importante, que é o Senai Mecatrônica, há muitos anos que está agindo aqui com a gente. Então, a gente tem ali uma nova oportunidade com a universidade, com o Senai Mecatrônica e com a infraestrutura empresarial existente de proliferar essas matrizes econômicas. Desculpe, Rogério, a intervenção. Não, perfeito. Obrigado. Vamos ouvir um pouquinho, acho que só para poder liberar o reitor. Richard, Lucila, não sei se tem alguma pergunta. Eu gostaria de fazer um comentário. Eu cheguei, antes de nós termos a informação e o conhecimento do MOB Caxias, eu havia entrado em contato com o Diego, já tinha feito essa aproximação, e também, nesse caso, havíamos combinado de que, em algum momento, nós iríamos até Caxias para conhecer a estrutura, para verificarmos como é que a gente poderia criar esses canais, né, de aproximação com a Holanda. Então, mas eu não tinha essa apresentação, como nós falamos por telefone. Então, se em algum momento puder nos enviar a apresentação, vai ser bastante útil. Perfeito. Eu encaminho para o Rogério encaminha para os senhores. Perfeito, muito obrigada. Uma pesquisa que nós fizemos agora há poucos dias, tinta condutiva, e fizemos um teste em laboratório, uma tinta que coloca com grafeno num papel, assim, numa folha de ofício, e conseguimos conectar com 2 polos a 5.000 volts. Uma tinta, um teste sem grande pesquisa avançada, só para dar um exemplo de como o grafeno ele tem muitas possibilidades, até de substituir fiação quando se fala em produtos que exigem conectividade, seja de dados e eletricidade. O grafeno ele tem uma propriedade que facilita, por isso que se faz pesquisa até na área de cosméticos, né, na medicina regenerativa, por causa dessa possibilidade que o grafeno, da forma como se estruturam as moléculas, ele faz essa conexão e se refaz, inclusive, quando há por exemplo, um pedaço onde tu não coloca tinta, a tendência do grafeno ele procurar a conexão onde não há. Então, tem muitas propriedades. Eu acho que nós temos, assim, uma empresa que quer buscar inovação, eu acho que nós hoje podemos, conectados com o mundo, como nós temos parcerias, nós podemos aqui sim dar respostas que as empresas também buscam. Richard, alguma questão? Sim, já vimos projetos muito interessantes que têm a real possibilidade de sucesso, e muito interessante ver as possibilidades da grafeno, né, também. Muito obrigado, senhor Evaldo, para apresentar-nos. Não é uma questão ou pergunta, mas fica assegurado que tem a atenção de toda a nossa rede no Brasil, da rede econômica da Holanda, e tem também muitos especialistas da Holanda, na Holanda também. Muito obrigado. Perfeito. Acho que a gente dá sequência aqui, né, Pedro, tirando também algumas dúvidas, mas acho que para a gente poder liberar o reitor, e eu preciso sempre fazer um relatório, né, Zé? Eu queria, Richard, se fosse possível, tu abrir a câmera só para a gente poder fazer uma foto
Estamos recebendo né? agora o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Olha aí, ó. Junei Lafuente. Tava combinado, o Junei ia chegar só para a gente bater a foto. Junei, pode abrir a câmera aí? Só para a gente fazer o registro desse momento histórico para Caxias, porque aqui nasce uma parceria Caxias-Holanda, né? E aí amanhã sai no jornal aqui, Lucila. Então, a Mônica sempre me cobra que eu não aviso ela, né? Então, Mônica, tá pronta aí? Ela sai piscando, aquele negócio aí. José Paulo, pode preparar aí. Peço desculpas de novo pelo atraso, mas tem algumas coisas acontecendo no município de boas, tem que aproveitar a onda, não que a visita dos nossos amigos da Holanda não seja importante, é muito importante para nós, mas aí temos um momento de pandemia que a gente tem que correr atrás e aproveitar as coisas que estão acontecendo que são boas para o município também. Obrigado, Junei. A gente já te passa a palavra. Foi aí, Zé Paulo? Está aqui comigo já a foto? 3. Obrigado. Obrigado, reitor. Obrigado. Desculpa aí. Estamos à disposição. Vamos agendar, vou provocar o Diego para entrar em contato com a senhora para a gente organizar enfim, uma visita ou, enfim, continuarmos essa conversa, esse diálogo e, quem sabe, uma parceria futura. Obrigado. Como diz o nosso reitor, o lema da nossa universidade é olhos, como é que é? Pés na região. Olhos no mundo. E olhos no mundo. Perfeito. Abraço. Junei, Um abraço. Se possível agora, Junei, se pudesse falar um pouquinho, se apresentar, falar um pouquinho da área, né, de desenvolvimento econômico. É a senhora Lucila? Lucila e Richard, lhe escutam. Vai, né? isso. Bom, boa tarde. Primeiro de tudo, tarde. Eu peço desculpas pelo atraso, me atrasei muito, estava cuidando de um assunto do município, um momento bastante complicado, não só para nós, mas para o Estado, para o país, né? Então, mas para nós são notícias boas, então eu fico um pouco feliz. Então, de novo, mais uma vez, me desculpe não ter atendido desde o primeiro minuto, mas eu tenho certeza que os meus colegas acho que atenderam bem, a senhora e o senhor. Caxias do Sul é uma cidade que, ao longo do tempo, tem sido muito próspera e, basicamente, em função de receber bem as pessoas que vêm de fora e que vieram para cá colaborar e contribuir com o município. Nós estamos no final de mandato, um mandato tampão. Nós temos colocado velocidade e prioridade nos novos negócios. Posso, resumidamente, falar para vocês, contem com a gente que precisar, que a gente puder ajudar, tiver alcance, estamos disponíveis, não só nós, o município, mas o MOB. Eu também sou voluntário no MOB há muito tempo, né? Que a gente puder fazer, ajudar para atrair investimentos para a região, aqui para a cidade, principalmente, estamos aí disponíveis. Contem com a gente. Perfeito. Eu acho que a gente poderia, Lucila, dentro daquilo que o José Paulo já também conseguiu passar uma visão, né? Ouvir a Mônica para trazer uma visão também da região e depois a gente abrir para algumas perguntas e os próximos passos, né? Que é essa visita em setembro e também entender um pouquinho né, do trabalho de vocês. Mônica. Boa tarde, Richard. Boa tarde, Lucila. Não havia saudado vocês anteriormente. Dizer que nós presidimos atualmente o Conselho Regional de Desenvolvimento da Serra, um conselho que tem entre as suas atribuições trabalhar ou produzir o planejamento estratégico do futuro, certo? A gente faz o planejamento estratégico baseado ou com apoio da Universidade de Caxias do Sul, estudando e avaliando as estratégias de desenvolvimento nas mais variadas áreas do desenvolvimento econômico. O que o Zé Paulo colocou, o secretário Junei, o nosso reitor, e vocês já devem ter estudado um pouco a nossa região da Serra, né? Que nós temos um elevado potencial econômico. Caxias do Sul está entre as 50 maiores cidades do país em termos de produto interno bruto, tem uma capacidade gigantesca para o processo de produção. Temos os setores tradicionais da economia consolidados e que conseguiram trazer esta região para o padrão de desenvolvimento atual, um padrão de desenvolvimento elevado, mas é consenso nos grupos, no grupo que o Zé Paulo coordena, no grupo de planejamento do Conselho Regional de Desenvolvimento, de que nós precisamos migrar para os setores de alta tecnologia, considerando que a nossa região possui um histórico de produção industrial de cerca de, dá para dizer aí que
desde a época da imigração, né? Começou-se a produzir produtos industriais desde a época da imigração. Agora chega o momento de evoluir no padrão de capitalismo regional. E existe um consenso, então, de produzir produtos com maior valor agregado. E, por isso, esta comissão que o José Paulo coordena, de atração de novos investimentos, busca exatamente identificar potenciais parceiros para produzir, para implantação de empresas em Caxias do Sul. Sabemos que a Holanda, inclusive, sempre ocupou, até um período mais recente, em primeiro lugar na questão da existência de portos, né? O porto da Holanda era o primeiro porto mundial em termos de movimentação de cargas, agora é o segundo, né? Neste sentido, colocar também, Lucila, de que esta região está trabalhando na implantação de um novo porto regional mais próximo da nossa região, exatamente no sentido de potencializar as atividades existentes, reduzir custos de transportes. Mas colocar a vocês, Richard e Lucila, de que a nossa região possui uma cultura voltada à produção industrial, né? E exatamente agora, inclusive com esse projeto do grafeno da Universidade de Caxias do Sul, ele abre portas para a implantação ou para a atração de indústrias de alta tecnologia, seja no uso desta matéria-prima, seja no sentido de produzirmos outros produtos com elevado grau de tecnologia, seja para atender o mercado interno, seja também para atender o mercado de exportação. Então, este momento é muito importante do diálogo com vocês, Richard e Lucila, no sentido de que possibilita que vocês conheçam um pouco mais a nossa região, de que vocês percebam de que esta região está de portas abertas para receber investimentos holandeses, seja nesta área industrial, né, de alto valor agregado, seja também investimentos na área da infraestrutura, que sem dúvida nenhuma é uma das áreas que merecem grandes investimentos em nossa região. Nós, enquanto conselho, também, de alguma forma, estamos dentro da Universidade de Caxias do Sul. Eu mesma sou indicada pela Universidade de Caxias para o cargo que exerço e também participamos desta maravilhosa mobilização do MOB Caxias e estamos todos juntos buscando um novo nível, um novo padrão de desenvolvimento regional. Muito obrigada pela oportunidade. Lucila, com a palavra, não sei, com o Richard, né, Obrigada, aí para que a gente possa ouvir vocês, então. Obrigado. Obrigada. Richard? Sim. Primeiro, gostaria de expressar a satisfação para essa possibilidade de nos encontrar hoje. Eu sou gerente do Netherlands Business Support Office e o NBSO Brasil. É o escritório de apoio aos negócios. Vamos fazer parte de econômica com a embaixada e também em São Paulo e Rio de Janeiro temos consulados. Temos muitas opções para ver como nós podemos trabalhar juntos. Lucila vai me ajudar depois e vai falar sobre negócios e também possibilidades para investir e melhorar coisas como logísticas. Quero dizer, as boas relações bilaterais entre nossos países já vêm de longa data, foram confirmadas com uma assinatura do Tratado de Amizade, Navegação e Comércio em 1828, então quase 200 anos. E nossos países têm muitas potencialidades em comum e também muitos pontos complementares.
o IBSO juntos com a rede econômica trabalhamos em vários setores, agronegócio e soluções de logística, tecnologia, startups, smart cities, healthcare. E a região da Caxias é uma região bem interessante, com muito potencial, nós acho. E Lucila e os outros colegas estão me ajudando comigo. Já fomos projetos que têm uma real possibilidade de melhorar as conexões e aumentar significativamente os serviços do Estado. E também é muito interessante ver as possibilidades da grafenia, como disse o senhor Eduardo. Então temos a possibilidade, como o NBSO agora, de lançar novas mídias para apresentar as possibilidades de vocês de investimentos também no Brasil. E essas informações são importantes. Estamos trabalhando agora, nesse momento, durante o período do Covid, para organizar essas mídias. Então, Lucila, você pode explicar como nós trabalhamos no Brasil na área de investimentos e melhorar as possibilidades aqui em Brasil, junto com a Holanda. Sim, com certeza. O NBSO Porto Alegre, ele é um escritório que ele já tem 22 anos, 20 anos no estado, mas antes ele estava muito conectado com o outro NBSO que nós temos no Brasil, que é o Belo Horizonte. Hoje, a partir da chegada do Richard e depois da minha contratação, nós passamos a ter um orçamento próprio, então, com desenvolver projetos na região sul do país. O NBSO, são 22 escritórios no mundo todo, não é algo expansível, então, para abrir um novo NBSO, um outro fecha. Uma das perguntas que eu fiz quando eu estive na Holanda, porque Porto Alegre, e me explicaram que foi feita toda uma análise da potencialidade do estado e da região sul, e por isso a decisão de termos 2 NBSOs no Brasil, sendo um específico em Porto Alegre. Então, acho que essa informação é bastante importante para a gente ver que realmente existe uma análise, né, a tomada de decisão pelo local do escritório, ela tem uma pesquisa anterior. Nós somos vinculados ao Ministério das Relações Exteriores, juntamente com o Ministério de Economia da Holanda, que junto, como o Richard falou, com a embaixada e consulados, então formamos a rede econômica. No caso do NBSO, especificamente, essa estrutura de escritório, nosso objetivo é trazer negócios da Holanda para o Brasil. Existe um outro órgão que chama NFIA, temos um representante em São Paulo, que aí faz o inverso, ele leva possibilidades de negócios do Brasil para a Holanda. Então, quando nós olhamos para as possibilidades, a gente sempre vai com o olhar de como nós podemos trazer ou alguma empresa, ou alguma universidade, contatos, enfim, da Holanda para cá. Nós temos 4 linhas que são os top sectors, que a gente chama, também com análise de governo, que é na parte de energias renováveis, especificamente, agronegócios. Temos já um trabalho bastante de parceria bem legal com a UFSM,
a região ali de Não Me Toque é uma colônia holandesa. Também temos uma parceria muito interessante com a região de Castro, no Paraná, também uma região de colônia holandesa, Castrolanda. E aqui no Rio Grande do Sul, na última reunião que teve em setembro, a APSU, que é exatamente para um olhar sobre a agricultura de precisão. Nós trouxemos palestrantes, nós firmamos parceria com a Universidade de Wageningen, que é uma das maiores universidades focadas na área de agronegócios. Então, já existe um trabalho bastante avançado com relação ao agronegócio e agricultura de precisão no Rio Grande do Sul. Então, já é uma prerrogativa. Também estamos sempre buscando um outro setor, o HTSM, que seriam os novos materiais, e aí entra a questão do grafeno e outros materiais que a gente tem como objetivo buscar integrar esses produtos com as tecnologias, com inteligência artificial, com a busca de aplicações diferenciadas, e ainda Life Science and Health, que também o ano passado tivemos a visita em 2 momentos em Porto Alegre, da Task Force Healthcare, que é uma empresa, ela não chega a ser pública, mas ela tem um bom suporte público, que veio fazer uma pesquisa. Então foram contemplados o Rio de Janeiro, São Paulo e o Rio Grande do Sul, focado na região de Porto Alegre, onde se verificou, tivemos reuniões com o Hospital Moinhos de Vento, o Hospital de Clínicas, Unimed, IP, enfim, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com a Secretaria de Saúde, para avaliarmos possibilidades juntos. E no segundo semestre, em novembro, tivemos a visita de uma universidade, de um professor de uma universidade de Groningen, que também é uma universidade muito forte na área de medicina, com um grupo também de governo, mais os nossos colegas de São Paulo, e visitamos, então, Tecnopuc, visitamos também, uma vez mais, o Hospital de Clínicas, o Hospital Moinhos de Vento. Então, existe já alguns trabalhos sendo feitos, e quando nós percebemos que havia esse trabalho já tão avançado em Caxias, e coincidiu com a indicação do amigo do Pedro para que entrasse em contato com o NBSO, então a gente ficou muito feliz e estamos abertos, sim, à possibilidade de termos essa reunião em setembro para conhecer a região. Eu conheço, mas vai ser a primeira oportunidade do Richard conhecer a região. O nosso ministro que fica no Brasil, quando na ausência ele é o nosso contato da rede econômica, na ausência do embaixador, é ele quem assume os contatos, e ele recentemente, junto com aquela delegação de ministros e representantes, embaixadores que teve no Rio Grande do Sul o ano passado, final do ano, ele esteve em Bento. Brincava que se for para ir para a Serra Gaúcha e para Bento Gonçalves, a gente pode contar com a presença dele. Amou os vinhos, amou tudo. Olha a alegria da Mônica ali, né? A Mônica está em Bento agora, por isso. Então, ele ficou encantadíssimo, o senhor Roderick Vols, e ele disse, é inacreditável, a gente acordava e já tinha vinho, e já tinha queijos, e já tinha... Então, ele realmente foi uma experiência muito boa, ele ficou muito feliz com a experiência e recomenda para todos. Nós temos, vocês falavam antes na questão de logística, infraestrutura, na questão dos portos que a Mônica comentou, né? De fato,
hoje, nós sempre tivemos um trabalho na Holanda muito forte em termos de logística. Como brasileira, como expatriada, em um determinado momento eu fui expatriada para a Holanda por uma empresa que decidiu começar uma operação por lá. Nós estávamos com uma base na Alemanha e, apesar de a Alemanha ter um porto forte também, que é o de Hamburgo, do ponto de vista logístico, nós acabamos fazendo a opção por mudar a operação para a Holanda, exatamente por conta da questão logística, que ela é muito integrada, muito alinhada com as ideias que o MOB Caxias tem, de integrar rodoviário, marítimo, de trens, enfim. Aéreo. Então é uma parceria que eu acho que a gente pode ter esse olhar, a gente pode auxiliar nessa análise. Tem inclusive uma região que eles chamam de banana, e chamam, realmente é essa expressão que eles utilizam, que é uma banana, que dentro daquela região da banana, você, em pouco tempo, você tem uma cobertura de espaço em determinado tempo. Então, você consegue fazer toda uma programação logística a partir desse local. Muito alinhado com o que Caxias está pensando para a região desse Corete. Hoje nós temos em Pecém, o Porto de Pecém, que é um trabalho... Ceará. Exatamente, com o Porto de Rotterdam. Então, hoje já é uma realidade totalmente voltado para as questões de logística, integrado com uma questão energética, de renovação, de energia limpa. Então, realmente hoje a gente pode falar sem medo de errar, que a gente teria realmente muita coisa para contribuir, se for possível. É possível da nossa parte. Olha a alegria do Pedro. O Pedro está louco para colocar o projeto do trem do Porto em prática. Obrigado, viu, Lucila? Obrigado. Lucila, Imagina, se me permite, nós que agradecemos. Eu queria te dar uma ideia assim das nossas visões lá dentro da Câmara de Atração de Investimento. Nós temos pelo menos 15 projetos dentro dessa Câmara que possam interessar. No agronegócio, a gente tem um monte de ideias ainda no campo bem inicial. Nós temos uma legislação do agronegócio no município de Caxias bastante interessante. A gente tem um Conselho Municipal de Desenvolvimento do Agronegócio, além da Câmara de Vereadores, que apoia ali o secretário Gilney na parte de desenvolvimento econômico, mas está vinculado também com a Secretaria da Agricultura. Um deles é o projeto de rastreabilidade. Nós temos uma... Eu até gostaria que o Richard pudesse me entender. Certa vez eu recebi um convite de um banco muito desenvolvido, eu trabalhava em banco, né, para ter uma posição interessante naquele banco, e eu neguei. E o cara que me convidou espantou, ele falou: por que você quer ficar nesse teu banco bagunçado aí, em vez de vir para o nosso que está tudo arrumadinho? Eu falei: exatamente por isso, né? As oportunidades que eu tenho no meu são muito maiores do que no teu, que está tudo pronto e acabado. E eu fiz muito bem de rejeitar aquele pedido, virei diretor deste, e a gente arrumou um monte de coisa e acabamos vendendo ele por um preço bastante interessante para o que hoje é Santander, né? Era um banco que estava quebrado, no momento da quebra eu recebi aquela proposta e não fui. O Brasil assim é. O Brasil tem muitas oportunidades de negócio. Então, por exemplo, nós temos uma interlocução com a John Deere, com o CEO da John Deere, que é o Paulo Hermann, que vocês conhecem bem, né? E eu percebo na John Deere Brasil um interesse muito grande de se comunicar mais com o seu cliente no pós-vendas. É uma tendência das grandes corporações a vincular o que a gente chamava antigamente de fidelizar, deleitar, enfim, encantar o cliente depois de ter vendido a unidade. E eu vejo a mesma tendência na Randon. O ponto comum que eu vejo de dificuldade em conversas com o Daniel Randon e o Paulo Hermann é a internet no campo.
Nós temos projetos de que nós precisamos levar a internet para o campo, de todo jeito. O atraso tecnológico que nós não temos, mas que poderia ser muito mais avançado, está ligado à produção de equipamentos que tenham comunicabilidade via internet. Paulo Hermann quer fazer, por exemplo, quando ele vendeu um trator, dá também um plano de telemedicina para o seu cliente, porque o cara está a 300 quilômetros de distância da próxima cidade onde tem um médico para atendê-lo. Né? Então, ele quer oferecer esses serviços adicionais para vender o trator. Ele tem tratores mais evoluídos, conectados, que ele não está trazendo para o Brasil porque nós não temos a conexão de internet. Nós temos aqui em Caxias, eu também sou diretor de um APL, de um arranjo produtivo local do agronegócio, e também sou diretor do agronegócio da Câmara de Indústria e Comércio de Caxias. Né? Até por causa da SIC é que eu fui ser diretor desse APL. E nós estamos lá com uma dificuldade imensa da rastreabilidade, porque a gente quer que o homem do campo acesse pelo celular. E nós ainda não temos energia elétrica em algumas regiões mais distantes. As mais próximas aqui, tudo bem. As mais distantes não temos. Nós temos, por exemplo, Santa Lúcia do Piauí, que não tem telefone celular. E, por outro lado, nós temos empresas de mídias digitais aqui, como a Bitcom, por exemplo, que faz TV por streaming, é provedor de internet, está levando fibra ótica até onde será o nosso aeroporto, e nós precisamos de investimento nessa área. Né? A rastreabilidade é uma questão que nós somos o principal produtor de hortifruti granjeiro do estado. Nós não somos o principal produtor agrícola, porque Bagé, aqueles lado lá, produzem mais PIB do que a gente. Mas no setor de hortifruti, nós somos 60% do Ceasa de Porto Alegre. E nós precisamos de rastreabilizar isso tudo. Né? Então, tem muitas oportunidades de investimento em energia elétrica, parques de energia fotovoltaica, de energia eólica. Nós precisamos levar a essas comunidades, e é muito mais barato produzir lá do que importar energia de Itaipu e distribuir com fios e redes de transmissão. Então, nós temos projetos, por exemplo, nós temos um outro projeto. Nós temos designer de tudo em Caxias do Sul. A gente tem designer de automóveis, a gente tem designer de carreta, nós temos designer de ônibus, de bancos, de poltrona, de cabedal de tênis, de calçados para Nike, móveis, eletrodoméstico, utilidades domésticas. A gente tem designer de tudo. Então, nós estamos arrumando um cluster de design, porque ele é intensivo em conhecimento, está dentro do propósito que a gente traçou na nossa visão de futuro para Caxias 2040, reunindo esses designers, sensibilizando as pequenas e médias empresas e tentando dar acessibilidade, porque o designer é caro. Então, a empresa precisa ter um certo porte para começar a contratar designers. Então, nós estamos fazendo um convênio. Acho que a Lucila quer fazer um comentário. Nesse aspecto aí dos designers, uma coisa que a Holanda é muito forte é na economia circular. Economia circular é outro projeto que a gente tem. Seria interessante esses designers ou esse cluster já nascer com a mentalidade da economia circular. E é exatamente isso. Da utilidade, depois do uso da aplicação, continuar utilizando, para a gente minimizar o impacto ambiental, minimizar a extração constante de produtos. Nós fizemos um programa na rádio essa semana que falou exatamente sobre isso. Levamos um empresário lá junto com um designer, nós estamos fazendo assim, sempre levamos na rádio um designer e um empresário para dizer como é que foi o design. Esse empresário é Plástico Pisani, foi o Paulo Weber, que é o CEO lá da Plástico Pisani, e ele falou exatamente isso, embalagens retornáveis, caixas que não precisam ser jogadas no meio ambiente, que viram móveis, que viram prateleiras, sabe, nós estamos exatamente alinhados nessas tendências, né? Esse, como é um centro de intensivo em conhecimento, até nós estamos pensando em fazer junto com aquele polo que o pessoal chama de polo tecnológico. Eu não vou entrar na discussão se o nome polo serve ou não serve, porque os peritos discutem muito isso, né? Aonde fazer o pessoal da tecnologia da informação junto com esse pessoal do design, né? Porque nós precisamos, eles chamam de Habit, que é um polo que eles querem criar de design. Nós temos um projeto de cercamento eletrônico na cidade,
estamos tentando investir nisso. Nós temos projeto de empreendedorismo e inovação. Nós temos a startup mais pujante nossa aqui, é uma tal de ossucateiro.com, que está exatamente dentro do conceito de economia circular. Tanto de máquinas e equipamentos que eles conseguem trocar, como sobra de matéria-prima de uma, que seria refúgio ou retalho, de uma empresa que é matéria-prima básica para outra, que é o conceito de economia circular de Paris, né? Nós temos projetos de balcão de oportunidades, justamente para mostrar para os investidores todas essas oportunidades que nós temos, de desburocratização do município. Estamos influenciando agora também, já temos vários grupos de trabalho formados, para influenciar a reforma tributária do Estado. Fizemos uma live essa semana com o Germano Rigoto e a Aline Krieger. A Aline Krieger é gaúcha, porto-alegrense, se não me engano. Escreveu um livro chamado ICMS Regressividade Tributária. Estamos tentando influenciar isso também. Temos contato direto aqui, o Junei Lafuente, que é nosso secretário, para saber o que a gente pode fazer pelo município voluntariamente. Não precisa estar... Levantou a mãozinha ali. Vai lá, Mônica. Tem que abrir o microfone, amor. Aí. Zé Paulo, aproveitando toda essa tua ampla exposição sobre o MOB, eu gostaria de questionar a Lucila e o Richard sobre os negócios que estão buscando entre a Holanda e Brasil na área da saúde. Você colocava, Lucila, que houveram vários contatos com o Tecnopuc, com o Hospital Moinhos, né? Qual é o tipo de aproximação, de desenvolvimento de negócios? Desculpa, Zé Paulo, mas talvez só para a gente aproveitar um pouco mais a presença da Lucila e do Richard, porque o Zé Paulo também coordena uma área que é o desenvolvimento o desenvolvimento de um centro regional de saúde que é liderado por Caxias do Sul, por ele conter um cluster bastante estruturado na área da saúde. Então, se tu pudesse nos colocar, Lucila, o que é que... E para a gente poder verificar se existe alguma oportunidade nessa área também. Desculpa, Zé Paulo. Não, só para ela ter uma ideia, a gente desenvolveu um respirador em 10 dias. Perfeito. Richard, would you like to say something? Richard? Where are you? I'm here, sorry. More in general. No. Would you like to say something? Yeah, more in general. It is very impressive. É muito emocionante o que ouvimos hoje. O que posso dizer? Não podemos esperar para saber mais sobre a região e as possibilidades. A Holanda procura boas parcerias e troca de conhecimentos e podemos usar a nossa rede para atrair investimentos para os projetos selecionados. Então, se temos projetos que são interessantes, então vamos ver. Bom, isso é o ponto, como fazer isso. Então, eu preciso Lucila para ajudar lá também e vocês também. É só que posso fazer e falar esse momento. Ok. Mônica, opa, perdão. Não, eu acredito que dentro da questão da Mônica também, eu estou só preocupado, né, Pedro, que a gente se comprometeu com o horário, eu já tenho uma outra agenda, né, mas, Lucila, com essa fala do Richard, deu para entender que nós estamos com, vamos dizer assim, o caminho traçado, né, para essa aproximação. Eu me comprometo junto com o Pedro, né, o Pedro já encaminhou algum material, mas a gente vai complementar com essas informações que o José Paulo nos trouxe, com as informações que o secretário Junei também pode compilar, e a gente preparar, eu já criei uma expectativa e quero te comprometer, né, Lucila, para a gente também, então, fazer essa ação presencial, né, que o Covid nos permita também, né, em setembro, aí, conduzir ela da melhor forma possível e operacionalizar, então, possíveis, não sei se eu vou chamar de negócios, mas pelo menos a aproximação aí dos nossos projetos e ideias.
Ficou muito bom, principalmente essa questão da visão aí, né? Rogério, que vocês têm capacidade de Rogério, é importante que a gente saiba, até para alinhamento nosso, quais são as linhas de interesse dele, quais são os valores, os prazos, o que eles esperam de retorno, o que eles esperam de garantias. Nós precisamos ter uma noção disso para não ficar entulhando eles com coisas que, de repente, são fora do escopo deles. Zé Paulo, só me permita fazer uma colocação, Lucila, fazer uma proposta de trabalho. Então, vou falar em português, então o Richard me perdoe, depois até posso repetir em inglês se for preciso. Mas a gente pode fazer um trabalho... Ele está no Brasil, velho, tá certo você. I'm sorry, but we are invited, so I need to speak in English a little. So I try to speak in English, okay? Little. We have some opportunity here at Caxias do Sul. I think that we can do our work together, trying to have the best synergy between our teams. So my proposal is we can do something until September, and the next opportunity we can show to us all forces or opportunities that we have. Okay? So, a minha opinião é assim: fazemos um trabalho de sinergia, fazemos algumas conversas entre nós, 2, 3 conversas, mostrar o que cada um tem de cada lado, ou seja, nós com as oportunidades, os nossos desejos, e o birô holandês aquilo que gostaria de ver aqui da região, nós podemos mostrar, a gente mapeia e mostra as oportunidades. Elas muito certamente estarão ligadas à mudança de massa econômica e industrial que nós queremos no futuro, parte de metal mecânica, transportes e logística, a parte de saúde que foi mapeada por nós aqui já há um tempo atrás, nós temos interesse para trás de inovação, e muito provavelmente vai também interesse da Holanda, e a parte de economia circular, de energias renováveis, a parte de reciclagem também, que nós somos um polo, nós temos uma economia praticamente fechada nesse sentido, podemos trabalhar. Então, minha proposta é essa: fazemos 2, 3 encontros, podem ser virtuais, a gente pode fazer um trabalho bem singelo, para que na próxima visita, uma conversa com o Richard, a gente tenha algo para mostrar em conjunto para ele, que é o representante do governo holandês. Essa é a minha proposta. Lucila, o que te parece? A gente fala, ele vai lá e organiza tudo. Não, eu acho perfeito. Só respondendo antes a Mônica, porque ela pegou bem a questão da medicina, né, ou da life science. Os nossos olhares, eles estão muito para Big Data. Uma das coisas que se percebeu muito, especialmente por conta da pandemia, que não se tinha dados. Nós não, né, no Brasil, não se tinha dados de uma série de fatores. Então, Big Data foi um olhar que tivemos sempre. Inteligência artificial, né? Pesquisas nesse sentido. Machine Learning, eu não sei como é que ficaria isso em português. Não então, precisa, a gente conhece esse termo. Isso, esses olhares, esses olhares, vocês antes, eu acho que foi o Zé Paulo que comentou sobre a questão do campo, e que a gente sabe que tem essa demanda, o campo tem uma tecnologia de ponta, o que a gente fala de agricultura 4.0, equipamentos extremamente sofisticados, mas ele não consegue ter a conexão com o satélite, e aí você tem um equipamento muito caro, extremamente, você poderia fazer uma série de coisas, e você tem um problema ali de conexão. E eu vi em diversos setores a tratativa ou a tentativa de exatamente via comunidades ou cooperativas adquirirem um sistema, especialmente agora com 5G, e levar essa condição da telemedicina também. Trabalhamos também muito com a questão da telemedicina, temos empresas já no Brasil atuando, empresas holandesas atuando. Vou pegar um case específico da Philips, que é uma empresa holandesa, já com tradição de muitos anos no Brasil. Meu irmão trabalhou lá há 40 anos. Então... Philips. Então, exato. Eles abriram uma unidade em Blumenau, que é só em TI.
E esse é o novo olhar da Philips. Eles estão desenvolvendo alguns projetos junto com o Hospital Moinhos de Vento, e é exatamente olhando para a medicina do futuro. Então, de acordo com a última live que teve com a Patrícia, que é a CEO da Philips atualmente, é exatamente trazer dados, ter a questão do Big Data aliado às demandas hospitalares, às demandas clínicas. E isso pega Randon junto, porque quando você levar a internet lá, ele consegue dar assistência do semi-reboque dele na área mais remota que o caminhoneiro precisa, que é o que a Randon quer, vincular. Exatamente. Dá para associar a Randon com o projeto Hélice deles lá, eles estão fazendo isso. Com o John Deere. A princípio, nada a ver, né? Mas quando você acha um ponto que une... Claro, claro. Então, a Philips, que é uma empresa holandesa conhecida com tradição, já está olhando também para essa questão de Big Data, inteligência artificial. Eles não têm mais tanto, claro que eles vão continuar tendo os produtos físicos, né? Raio-X, camas, enfim, mas entregando algo a mais, entregando o raio-X com uma análise de dados junto, integrada, o que vai facilitar dentro da telemedicina, porque às vezes não só a pessoa precisaria de uma consulta, mas os médicos precisam se reunir. Isso é uma das coisas que o pessoal está sentindo muita falta agora, de trocar ideias médicas, fazer análises de pacientes. E isso realmente vai ser um passo muito importante dentro do sistema médico. Então, esse, Mônica, é um dos olhares que a gente está tendo junto com o Tecnopuc, junto com todos esses hospitais que eu mencionei. Obrigada, Lucila. Imagina. E da nossa parte, nós havíamos conversado previamente, antes do agendamento desse encontro, né, as nossas demandas de logística, né, que a Mônica já pontuou alguma coisa, né, Lucila e Richard, né? Um aeroporto regional que tem aqui em Caxias que não atende mais a demanda, ele precisaria ter uma capacidade operacional muito superior, né? A ferrovia, que foi talvez um dos maiores erros estratégicos do que o país cometeu, negligenciar esse meio de transporte, que foi inclusive aquele que alavancou o desenvolvimento da região. Né? Assim, uma citação de 1910. Foi bom pra caramba, tá aí a Randon. Sim, mas o país se construiu em cima de um modal que não é para um continente, né? E agora isso precisa ser revisto. Né? Mas assim, então a região começou a se desenvolver a partir do modal ferroviário, a própria questão do porto, que já foi bem abordado, e até comentei com você que já existia um estudo de um porto no litoral norte, né, na época do Segundo Império, por Dom Pedro II, e que hoje se previa naquela época que seria no litoral, ali em Torres, mas que os estudos atuais feitos pela Marinha indicaram ali naquela proximidade, em Arroio do Sal. Né? Enfim, a visão que a gente tem extrapolou, digamos assim, a intenção local e regional, né? Porque isso pode ser integrado também com outras oportunidades, outras demandas de outras regiões do estado, né? E com certeza, dada a situação do país, né? Atrair investimento para essa infraestrutura, etc., porque são investimentos pesados, né? E eu vejo também que essas 3 câmaras temáticas que foram escolhidas como prioritárias, elas têm uma forte sinergia também, porque quando você fala em infraestrutura, você conecta isso também com o investimento que já existe, com o investimento novo que pode ser atraído, que pode se tornar competitivo, e em paralelo também, de alguma forma, demandas para a área de turismo que hoje talvez a gente não tenha visualizado. Sei lá, vamos viajar um pouquinho aqui, né? Fazer um cruzeiro que sai lá de Santos, por exemplo, o pessoal vem de navio até o porto,
vem, sobe o trem para a Serra Gaúcha, vai né, sabe? Não tem nada técnico, apenas um deslumbre aqui, né? Alguma coisa assim para contextualizar, né? Então, essas 3 câmaras, eu vejo, elas têm uma conexão, uma sinergia muito interessante, que o investimento numa pode ter impacto positivo nas outras, né? E o grande significado disso tudo é a grande demanda, porque são investimentos elevadíssimos, né, para tornar isso viável e depois, né, montar essa infraestrutura e depois operacionar essa infraestrutura, né? Então, na conversa que nós tivemos, a experiência compartilhada lá com o PCM no Ceará, com o Porto de Roterdã, isso aí seria assim né, nesse aspecto aí uma parceria fantástica para o investidor que fosse operar esse porto, né? Claro. Ok? Lucila, então, o que eu queria, só que está finalizando agora, dizer 2 coisas para você. Graças a esse homem super discreto que está ali, Carlos Zignani, né, o MOB hoje tem uma posição de muita respeitabilidade. A gente manda um convite para a live, aparece senador da República, nós temos interlocução com o vice-presidente, nós temos interlocução com o governo do Estado. A última live que a gente fez tinha 4 secretários de Estado. O MOB conseguiu uma respeitabilidade. Através do quê? Do desinteresse completo de protagonismos. A gente não tem nenhuma preocupação em ser protagonista, a gente só quer conectar as pessoas. E essa conectividade a gente conseguiu. Então, hoje em Caxias, se você precisar de um edifício inteligente, a gente tem quem projeta. Se você precisar de uma empresa de informática, a gente tem 132 que vão lá dizer, eu consigo fazer essa parte. A gente resolveu fazer máscara artificial, fizemos um PCP no ar livre ali dentro da universidade. No dia seguinte tinha máscara, jaleco, uniforme, sei lá eu mais o quê. Nós temos uma indústria de tudo, de borracha, de vidro, de plástico. Então, isso é a base. Agora, nós temos muito a aprender com vocês, por exemplo, a se vender. Eu falei para o reitor, o senhor faz grafeno e não conta para ninguém? Nós precisamos contar para o mundo. Pega 3, 4 produtos que são interessantes, sei lá, ele nem falou, lente de contato, lentes específicas para binóculo, para mira de arma telescópica. Mostra, faz um projeto de viabilidade econômica, a gente junta um grupo de investidores que nós temos muito dinheiro. Só para tu ter uma ideia, Caxias tem só em depósito em banco 7 bilhões e 300 milhões de reais. Nós temos gente com dinheiro aqui também, mas a gente tem que se vender, tem que aprender a vender a cidade, fazer propaganda do que nós temos, e isso é uma grande mola propulsora. Eu agradeço a participação, desculpe ter falado demais, mas eu sou um apaixonado por essa cidade. Eu não nasci aqui, né? Eu nasci em São Paulo, na capital, vim para cá quando casei, estou aqui há 40 anos e não existe outro lugar que eu optaria para viver que não fosse aqui. Obrigado. Zé Paulo, só um concertinho. Nós temos 14 empresas em Caxias do Sul hoje que trabalham na indústria bélica e uma delas faz suporte para mira laser. Tá? Lucila, a gente pode fazer os encaminhamentos finais? Não sei se dentro da tua expectativa. Não, creio que sim. Acho que foi... eu havia conversado, quando nós conversamos, eu e Pedro, era exatamente isso, ter uma ideia geral, um panorama geral. A gente já sabia que não teria... É impossível contemplar item por item com muita profundidade, mas agora, a partir desse olhar geral, como vocês comentaram, a gente consegue olhar, não, isso aqui a gente tem uma expertise e a gente tem muito a contribuir. Então, a gente, a partir disso, começa a propor, a adensar ou aprofundar em determinados olhares, e eu acho que era isso que a gente precisava mesmo, ter um panorama... Tá bom. E se não tiver, não sei se tu conseguiu entender, mas ontem a gente fez também uma conversa rápida, né, com fundos de investidores americanos, a gente faz também muito rápido, foi isso que o José Paulo quis dizer. Então eu anotei aqui, energia, agronegócio, agricultura de precisão e novos materiais. Se tu nos dá uma meta aí, o máximo aí até setembro está tudo pronto, com o contrato assinado. Presidente, com a palavra para encerrar. Quer os projetos agora, eu já te entrego, diretor. Aí você já pega a assinatura ali. Vê se eles têm assinatura digital. O Richard gostou lá, olha lá. Ele entendeu, essa parte ele entendeu. Falou em contrato, olha lá. Está com uma meta com a Europa. Pode falar, presidente.
Tá. Bem, eu acho que a conversa nossa foi extremamente interessante. Vocês estão ouvindo? Sim. 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 A conversa aqui foi bastante profunda, é um início e nós vamos seguir nessas conversas todas e aproximar os interesses e provavelmente vamos identificar algumas oportunidades que poderão surgir, especialmente nas questões nossas aqui. Demandas importantes e enormes são na área de infraestrutura, mas nós temos outras oportunidades e vamos ver, né, Gilney? E a turma aí da nossa Câmara de Infraestrutura e de Atração e Retenção de Investimentos, estamos em busca de oportunidades. Foi ontem que nós tivemos uma conversa que falasse com o fundo americano, na verdade, um fundo inglês, né? Isso. A sede é em Londres, se não estou enganado. Mas temos bastante investidores aí interessados na nossa região, que a gente fica mais feliz ainda, porque muitas oportunidades deverão surgir nos próximos meses, nos próximos anos, e vamos, passo a passo, chegar no que se pretende fazer. Um abraço, então, e boa noite a todos. Boa tarde, né? Ainda. Richard, vamos te dar a honra de encerrar em português aí, olha só. Muito obrigado pelas apresentações de todas e especialmente senhor Pedro, muito obrigado pela contato, no início do contato, mas todas as apresentações ficavam bem interessantes. Não podemos esperar. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bye, bye. Obrigado. Obrigada pela oportunidade. Pedro, depois a gente faz as conexões aí. Pedro, o José Paulo já bateu as fotos. Pessoal, obrigado, viu? Boa noite, bom trabalho, boa semana a todos. Obrigado. Agradecer ao Pedro Obrigada, pelo da mesma contato também. forma. Pedro, a gente precisa muito disso. Que bom que você está promovendo esses encontros com a gente. Tá, muito obrigado. Tchau, obrigado Tchau, pela atenção. Mônica. Até logo. Obrigado, Richard. Tchau, tchau. Foi um prazer, tchau. Lucila. Da mesma forma. Tchau, Mônica. Tchau. Bom Zé. encontro, né? Gostei do encontro. Bom, é só o que eu tenho agora, acho que a internet do Richard que estava meio ruim, porque para mim cortava, eu não conseguia entender. Cortava a minha sim. aqui. Ele estava se balançando na cadeira, eu mandei uma mensagem para ele, take it easy. Ele ficava se balançando e o microfone dele dava mau contato. Bom, o que eu conheço de holandês... Mas a minha internet também aqui está muito ruim na UX. Sempre foi. O que eu conheço de holandês, de experiência profissional, onde eu atuei lá em Manaus, eles são muito objetivos e muito práticos nas coisas, né? Então, gostam de olhar números, gostam de olhar dados, informações e decidem rápido, tá? Então, eu acho que isso que eles mostraram hoje ali é para a gente abraçar e acreditar que dali sai alguma coisa. Opa! Nós precisamos saber o que eles gostam de operar. Porque daí a gente oferece o produto que o cara quer comprar. Sim. Ontem, por exemplo, aquele o Porto japonês já lá... deixou uma dica ali, né? Sim, por isso eu anotei aqui, depois eu vou olhar a gravação, né, e fazer as conexões. Acho que essa informação que o Juremir trouxe também é importante.